Era o mês de outubro e no Vaticano, o Papa Francisco abria na Igreja o processo de caminho sinodal que pede mais comunhão, mais participação, mais missão. O horizonte é 2023, mas o trabalho começava naquele instante, em cada canto e lugar do mundo, onde dois ou mais, pelo batismo, construírem a sua comunidade. O Papa desafia as comunidades ao encontro. Siamo chiamati a diventare esperti nell'arte dell'incontro, non nell'organizzare eventi o nel fare una riflessione teorica sui problemi, ma anzitutto di prendersi un tempo per incontrare il Signore e favorire l'incontro tra di noi. De imediato, da Basílica de São Pedro, o espírito sinodal foi assumido pela Igreja à escala planetária. Por cá não foi diferente e depois dos momentos do anúncio e de algumas iniciativas de formação e constituição de equipas, o sínodo chegou à realidade concreta das comunidades. A sinodalidade começou a ser descodificada no encontro face a face, na partilha de ideias e opiniões. É já noite nas Azanhas do Mar, um dia em que a maresia deu tréguas e nos permite ver com nitidez a capelinha de São Lourenço, ainda na sua decoração natalícia. É ao princípio da noite, depois do trabalho e das tarefas domésticas, que grande parte das comunidades estão a reunir. Teresa Fonseca já chegou com a família e abriu a capela, onde durante 5 semanas este grupo se reuniu. Nesta noite, concluíram um itinerário de reflexão pelas 10 questões propostas pelo Sínodo. Nós debatemos as duas questões por cada encontro, tentamos levar dentro de todas as perguntas que eram feitas, tentamos dar todas as nossas opiniões, uns muito diferentes algumas das outras, e eu acho que, pronto, isto é a minha opinião, o que tenho sentido aqui é que as pessoas encontraram mesmo nisto um assunto muito interessante a ser falado e notamos que ao longo destas sessões as pessoas têm vindo com aquele interesse que nós tanto gostamos que as pessoas venham, não é preciso puxar muito, as pessoas vêm e dizem, olha, logo à noite há o encontro, é hoje, não é? E isto é feito com alegria, que no fundo também quem às vezes coordena ou quem sente essa alegria e esse desejo de vir a este encontro, porque isso também é importante. Não vamos forçados, não vamos porque temos que ir, vamos porque há ali qualquer coisa que também nos chamou a atenção e gostamos de partilhar. O grupo já se conhecia, mas nem por isso pela frequência da Igreja. Depois de ouvir e alguns esclarecimentos e de ler e de tentar perceber o que era este sínodo, o que é que queriam, nós convidamos algumas pessoas com até vivências de fé um bocadinho diferentes umas das outras, em que achamos que talvez fosse bom escutar porque é que uns vão mais, outros vão menos, porque é que aqui nós não somos aqueles que vão sempre. Há uns vão mais, outros vão menos, e porque é que ainda não encontraram esse chamamento a ir sempre, ou a pertencerem sempre à comunidade. E então é um desafio tentar perceber o porquê de cada um ainda não estar completamente integrado dentro das comunidades, com as suas funções. Vieram assim não pela devoção ou por uma prática cristã regular, mas pelo interesse e pela curiosidade em experimentar na Igreja algo de diferente.
Eu vou-lhe dizer que não sou uma pessoa que seja considerado um católico praticante, não frequento a missa, tenho a minha fé, mas não frequento a missa. Tenho tido agora mais ligação com a igreja porque sou funcionário do centro paroquial, aqui de Colares. No entanto, sou muito amigo da Zélia do Tozé, que souberam que eu tinha o perfil adequado para dar também a visão das pessoas que não são tão praticantes. E vou-lhe dizer que fiquei extremamente surpreendido com o Sínodo, tem sido uma experiência muito, muito interessante e reveladora de uma coisa que todos nós sabíamos, mas que aqui está demonstrado, que é um espírito profundamente humanista do Papa Francisco ao propor este Sínodo, porque é de uma abrangência e de uma abertura, uma coisa absolutamente fora de série. Portanto, tem sido um processo muito interessante e uma grande descoberta, Uma interpelação ao acolhimento, uma intencionalidade que esteve presente quando decidiram avançar com esta iniciativa que quiseram aberta a todos. É uma grande maneira dessas pessoas que muitas vezes se sentem marginalizadas, não as pessoas envolvidas como os catequistas, como os acólitos, como nós os ministros de comunhão, como os próprios crentes assíduos à liturgia, mas aquelas pessoas as tais pessoas que se chamam os católicos não praticantes, que eu acho que isso não existe verdadeiramente, ou somos ou não somos, mas essas pessoas não se sentem verdadeiramente às vezes atraídas ou acolhidas, e acho que esta chamada foi uma chamada muito importante, porque as pessoas disseram: eu estou cá, e vêm e apresentam as suas propostas dentro do centralismo que o Papa nos pede nas duas perguntas fundamentais, e as pessoas envolvem-se. Esta experiência, nos moldes em que foi feita, foi extremamente interessante, extremamente produtiva, e foi, acima de tudo, muito interessante nós podermos conviver um pouco com os outros enquanto cristãos, na forma como cada um de nós vive a sua fé e a sua espiritualidade, e descobrirmos um pouco, surpreendermos um pouco com a forma como o outro faz essa vivência, que nós se calhar não a tínhamos a noção enquanto amigos e agora temos enquanto participantes no Sínodo. Portanto, com certeza que poderá partir daqui para outras situações semelhantes, porque esta foi extremamente interessante. Na Capela de São Lourenço ou na Basílica de São Pedro, o espírito é o mesmo. Um olhar em torno da Igreja, do que pode melhorar, mas também do que atrai e cativa. E nestes encontros também debatemos algumas coisas, ao contrário do dizer mal ou daquilo que nos separa, nós aqui também conseguimos encontrar para alguns aquilo que nos fez encontrar, ou que achamos que um dia fomos à igreja e aquilo me cativou e aquilo me chamou a atenção, mesmo aqueles que não vão tanto. Um grupo sinodal que também conta com o olhar dos jovens. A Teresa tinha certamente alternativas para uma sexta-feira à noite, mas decidiu vir à Capela de São Lourenço. Acredito que seja uma missão e acredito que os jovens são o futuro da Igreja, e se me foi dada esta proposta pelo Papa, porquê o falhar? Quando tenho 1001 oportunidades ao longo do ano para poder estar noutras andanças, aqui acho que é a prioridade, enquanto cristã. E ao que parece, valeram a pena estes encontros cuja experiência Teresa não tem dificuldade em caracterizar. Enriquecedora é a palavra que eu posso utilizar aqui, porque ouvi várias opiniões, vários pontos de vista, e eu gosto, portanto, desse tipo de desafio, até porque vai ao encontro de visão de pessoas que não estão tão ligadas diretamente à Igreja, no entanto têm a sua fé, e é sempre bom partilhar esse tipo de opinião, e o grande desafio de apenas ouvir e não contrapor com a nossa própria opinião, e isso para mim é incrível, até porque hoje em dia o mundo está muito... fazem muito barulho. Continuamos na noite, porque é aí que tantas vezes a agitação do cotidiano encontra alguma serenidade e a conclusão das tarefas cede espaço a outras, afinal não menos importantes. Na igreja de São Tomás de Aquino escutam-se os acordes de uma música de Natal.
imagem do céu, um anjo descerá a ponta do véu e cai sobre a terra a imagem do céu. O grupo de casais de São Tomás voltou à paróquia para mais um dos seus encontros mensais. Desta vez, o desafio é olhar o itinerário sinodal proposto pelo Papa. É um desafio que o Papa nos coloca, não é? Como ele nos diz, são aqueles 3 verbos sinodais do encontro, do escutar e do discernir, que eu dizia, ainda agora quando saíamos e que partilhávamos com o nosso grupo, que também são 3 verbos que nós achamos que estão presentes sempre nos nossos encontros. É um desafio para nos obrigar a pensar o que fazer diferente. Estamos tão rotinados em vir à missa, em participar na comunidade, mas não olhamos para fora muitas vezes. Esquecemos que fora estão outras pessoas que precisam da nossa ajuda. Daí o desafio do sínodo, de estar disponível, escutar e discernir e trazer outras pessoas e olharmos para fora da comunidade e podermos ser uns bons testemunhos para a comunidade do que bom se vive como cristão e se participa na vida cristã. Sentirmos-nos integrados na paróquia e sentirmos vontade de participar e de não ser só fazer aquele papel típico de ir à missa, não é? Como disse, mas sentirmos-nos integrados e tentar trazer outros e transmitir a imagem também para fora da igreja, para outras pessoas e mostrar que é um local que nós nos sentimos bem, que nos faz, preenche-nos de alguma forma e torna-nos pessoas mais felizes. O pároco deseja que esta seja uma experiência criativa e enriquecedora, não para executar tarefas pedidas por Roma, mas para gerar atitudes novas. Não é levar as pessoas a reunirem-se para fazer ou para responder a perguntas, isso já estamos habituados, mas essencialmente para ajudar os cristãos a tomar consciência do seu lugar e da sua importância e também na Igreja. Nós reunimos-nos hoje que celebramos também o batismo do Senhor e pelo batismo nós assumimos ou devemos assumir esta dimensão de facto de evangelizadores e de sermos missionários, mas também temos de ser criativos e a ideia do Papa é isto, é ajudar a que os cristãos também sejam criativos nesta forma de estar e de ser Igreja. Este é um desafio bastante importante para nós, porque nas nossas rotinas acabamos por estar muito agarrados aos mesmos hábitos, aos costumes, àquilo que estamos habituados a fazer e portanto, este desafio ajuda-nos a nos pensarmos como comunidade, como cristãos e também a pensar que outros que não estamos habituados a ter connosco, porque nós habituamos a juntar-nos por capelinhas, aqueles que pensam como nós, outros que não estão habituados e que não pensam como nós, que têm outras realidades, que vivem outras dificuldades, também estão à procura de Jesus. Com essa rotina acabamos por deixar negligenciada e vivemos às vezes de uma forma automática e com esta iniciativa acaba por ser algo que nos abana um pouco e nos faz, no fundo, repensar coisas que muitas vezes já vemos como dadas como garantidas ou que é assim por ser e essa reflexão vai certamente ser útil para movimentar esta Igreja para a frente num sentido cada vez mais atual e de facto com o compromisso de todos, mesmo e especialmente até aqueles que não estarão tão comprometidos ou que não têm alguma função específica na Igreja. A paróquia de São Tomás de Aquino, em Lisboa, após receber as informações da Diocese e de eleger o seu coordenador local, reuniu o Conselho Pastoral que sugeriu formas concretas de concretização desta fase do sínodo na comunidade. Então daí surgiu como ideia que o primeiro passo fosse proposto aos grupos pastorais existentes na comunidade, na paróquia, abordarem então esta temática, não só
responder perguntas, mas fazer a experiência deste caminho. E é o que neste momento está a acontecer. Hoje reúne-se um dos grupos dos casais de Santo Tomás, que se reúne todos os meses, mas este mês, então, com esta perspectiva de abordar a temática sinodal. Os casais de São Tomás são apenas um exemplo entre os grupos da comunidade que abraçaram este desafio. Para este grupo específico, a proposta do Sínodo até encaixa bem no perfil e na missão do grupo. Os grupos de casais de São Tomás de Aquino existem há cerca de 10 anos. Este é o grupo de casais número 2. Existem 4 grupos aqui na paróquia. E o objetivo passa por isso mesmo, temos uma periodicidade de reunião mensal e à semelhança daquilo que estamos hoje aqui a fazer, que é discutir um tema atual da Igreja, temos um propósito maior, que é reunirmos na fé e, com base nessa reunião, estabelecermos em conjunto, em casal, através da partilha, caminhos que nos vão ajudar uns aos outros. Na comunidade da Capela do Rato, o Sínodo está em marcha e a entusiasmar os grupos. Grupos numerosos que decidiram trabalhar pela via digital e converter essas sessões em momentos de verdadeira partilha e envolvimento. Hoje temos 16 grupos a funcionar, alguns deles já vinham de trás porque já tinham surgido no contexto da Fratelli Tutti, tinham sido formados grupos de reflexão para pensar e refletir sobre a Fratelli Tutti. E outros, por exemplo, há um grupo, um foco ecológico, que já funciona há muito tempo, enfim, já havia uma série de grupos a funcionar e outros novos surgiram só para pensar entrar nesta proposta, não é? Caminhar agora desta maneira. A primeira Assembleia revelou-se um lugar de proximidade. A aparente frieza da plataforma digital não comprometeu a profundidade da reflexão. A primeira Assembleia foi verdadeiramente um lugar de escuta e foi um lugar, para mim foi uma experiência maravilhosa, foi sentir, por um lado, que as pessoas estavam muito comprometidas e entusiasmadas por sentir que estavam a fazer caminho. Mas nesta comunidade o trabalho sinodal começou pela formação. Algumas figuras de competência reconhecida nesta matéria foram desafiadas a refletir sobre os grandes desafios deste sínodo. Ese tomar conciencia de lo que está pasando es lo que ha motivado el hacer un sínodo de la sinodalidad, que en realidad no se trata sí de reformar la Iglesia, pero no de reformar la Iglesia como muchas personas entienden. En cuanto oyen la palabra reforma, piensan en el siglo XVI y en Lutero. No se trata de eso. Se trata de que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que aprender a ser Iglesia de otra manera. Porque la manera en la que hemos sido Iglesia hasta ahora, pues no nos ha traído a nada bueno. O grupo como todo, ou cada dos membros, fala a partir da gratidão ou a partir do ressentimento? Fala a partir da esperança ou fala a partir da derrota? Fala a partir da energia ou fala a partir da apatia? Fala a partir da humildade ou fala a partir da arrogância? Fala a partir da disponibilidade ou fala a partir da própria agenda? Fala movida pelo bem comum ou fala movida por interesses particulares ou do grupo? Há todo um caminho de correção comunitária a percorrer, abrindo as nossas mentalidades, o nosso funcionamento comunitário habitual aos que estão de fora, em situação de distância crítica, de fragilidade humana ou de pobreza humana. As comunidades cristãs sempre foram, mas em situação crescente de diáspora serão chamadas ainda mais a encontrar formas diversificadas de proximidade e abertura à realidade humana envolvente e suas interpelações. Por todo o país, este é um processo em curso, formações, páginas diocesanas criadas propositadamente para este trabalho, a disponibilizar materiais e informações, bispos a apelar ao envolvimento e participação das comunidades. Na Diocese da Guarda, por exemplo, a intenção de envolver toda a sociedade no caminho para o sínodo. Nela, também o destaque para os jovens. Eu fiz questão
de divulgar o sínodo bastante, de mandar os inquéritos mesmo para aqueles que não estão por dentro da Igreja. E as pessoas têm bastante interesse em saber como é que está a ser feito o caminho, como é que podem participar, quando é que vão começar esses grupos de diálogo, como é que podemos ter acesso aos fóruns. Portanto, há muitos jovens a querer participar e a querer mandar as suas opiniões, e mesmo alguns que não estão tão na diocese, mas também querem dar as suas opiniões. Rita Loureiro tem 20 anos, estuda arquitetura e foi ela que desenvolveu a página na internet que a Comissão utiliza para divulgar o sínodo. O feedback é bastante positivo, temos bastante gente a aceder aos inquéritos que estão disponíveis apenas no site, temos bastantes respostas, e mesmo os outros materiais, já se vão vendo aí bastantes documentos, vão-se vendo os guiões nas catequeses e, portanto, as pessoas estão a ir ao site, estão a descarregar, estão a visitar, que é muito bom. Na Diocese da Guarda foram criadas comissões sinodais, arciprestais, distribuídos panfletos informativos, divulgados guiões para a catequese e para a disciplina de educação moral e religiosa católica, inquéritos gerais e específicos e a realização de fóruns abertos e alargados a todos. Propusemos que toda a dinâmica fosse muito à base de grupos de encontro e de diálogo, começando por grupos de diálogo sinodal em geral, mas depois também quisemos chegar a áreas e pessoas dentro da Igreja, a cristãos não tão comuns, como as crianças, ouvirmos também as crianças, ouvirmos os jovens, criámos guiões para a catequese, guiões para a disciplina de moral. É todo um esforço, uma nova atitude e experiências que estão a tocar as comunidades. Nós chegamos um bocadinho a esta conclusão durante vários dias, nós temos que chegar às periferias, àqueles que não vão, àqueles que não estão e tentar que mesmo através de uma atividade que não seja só dentro da Igreja, que essa atividade parta de fora para dentro, para conseguir e depois a culminar de maneira a que consigamos que as pessoas sejam chamadas a vir, porque o mais importante do que vir é ser chamado a vir, ou sentir-se convidado, ou sentir-se convocado para, ou sentir que aquela pessoa foi importante para participar, como nestes encontros. E foi isto, neste grupinho pequeno, foi isto que eu senti. Isto vai criar uma dinâmica própria, interna à própria capela, que esperamos que perdure para além dos documentos que nos são solicitados, não é? Porque é isso que o Papa Francisco pretende, que se crie uma dinâmica nova e creio que isso é o nosso objetivo principal. Penso que esta é uma grande oportunidade que a Igreja nunca teve, porque também hoje temos outros meios, mas que a Igreja nunca teve da Igreja ouvir o povo de Deus, ou seja, ouvir a amplitude da Igreja, aquele que é o cristão, aquele que não é o cristão, aquele que é ateu, aquele que é agnóstico, sermos todos ouvidos. E acho que tudo isso vai ser uma semente muito importante para a continuação do caminho da Igreja, porque o Espírito Santo é que move a Igreja. E acredito neste Espírito que há de continuar a mover a nossa Igreja, a Igreja de Cristo. Cari fratelli e sorelle, buon cammino insieme. Che possiamo essere pellegrini innamorati del Vangelo, aperti alle sorprese dello Spirito Santo.